Olá galera, esse é o canal de Boas com o ITA, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma das questões da prova da AFA 2025, uma prova super recente. Eu estou publicando esse vídeo poucos dias depois que aconteceu essa prova. Foi uma prova muito alto nível, gente. Eu vi que cada vez mais eles estão subindo o nível das provas. Essa foi, acredito, uma das provas mais complicadas de todos os tempos, assim, da prova da AFA. Acredito que muitos professores hão de concordar com isso, né? Essa aqui que eu peguei é uma questão que mistura dilatação linear com planos inclinados com atrito, né? São dois assuntos bem complicadinhos, eles conseguiram misturar os dois assuntos, né? Mas a meu ver foi uma das questões mais bonitas da prova. Antes de começar, para valer, eu peço a gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Mas vamos lá, gente. Ela diz o seguinte: duas barras lineares A e B de coeficiente de dilatação α e αb, respectivamente, ambas de comprimento inicial igual a L0, elas são dispostas vertical e paralelamente. Desse modo, ficam separadas por uma distância horizontal também igual a L0, conforme a figura a seguir. Aí mostra a figura com elas duas sem dilatação ainda. Aí eleva-se então a temperatura das duas barras em Δθ. Nesse momento, é fixada sobre as barras nos pontos 1 e 2 uma plataforma formando um plano inclinado, aí sobre o qual um bloco de dimensões desprezíveis ele é abandonado a partir do repouso. É importante grifar isso daqui, porque ele não tem velocidade inicial. Ele é abandonado a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é zero. Aí no ponto 1, como é ilustrado na figura. Eu vou resolver essa questão toda nesse espaço aqui, gente. Eu deixei um espacinho já para poder resolver essa questão toda pegando essa figura. Aí entre o bloco e a superfície da plataforma, os coeficientes de atrito estático e cinético são iguais a μ. Não tem diferença entre estático e cinético. Aí considere que a temperatura das barras permaneça constante durante todo o movimento do bloco e que no local a aceleração da gravidade é igual a g. Aí nessas condições, ele quer saber qual a velocidade do bloco quando ele passa pelo ponto 2. Aí vai dar um desses itens aqui. Tinha uma questão totalmente assim, a cara do ITA, ela, né? Que é uma questão mais literal. Essas questões literais é bem o estilo do ITA, né? Essa prova da AFA, ela tem várias questões parecidíssimas com as questões do ITA, né? Aí vamos lá, gente, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que perceber que tem uma dilatação, ó. Como tem uma dilatação, é que o comprimento final do A eu vou chamar de LA, e o comprimento final do B eu vou chamar de LB. E aí a gente vai precisar usar a fórmula. A gente vai usar a fórmulazinha super conhecida da dilatação. Aí o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa pôr uma horizontal aqui. Quando a gente põe essa horizontal, ele vai formar um triângulo retângulo. E aí nesse triângulo retângulo a gente vê que o comprimento aqui vai ser L0, já que você tem duas paralelas ali. Se você tem duas paralelas, a horizontal vai ser L0. Então esse pedacinho bem aqui, ó, que seria tipo a altura do triângulo retângulo, ele vai valer LA menos LB, ó. LA menos LB. Essa parte aqui da vertical vai ser LA menos LB. E aí essa parte que ele vai se deslocar eu vou chamar de Dzinho. Beleza, gente? Pronto. Aí aqui já vou colocar logo os vetores que são importantes, né? Aqui a gente tem a componente do peso. A componente do peso vai ser mg seno do ângulo. E aqui, gente, na hora que eu resolvi essa questão, eu fiquei até pensando, meu Deus, qual é o ângulo que eu vou botar aqui? Ó? Já que a gente usa alfa, usa beta, usa gama, né? Quando se trata de dilatação, essa questão ainda tem o delta teta, que é a questão da temperatura, né? Então, para não usar nenhum desses ângulos, que são os ângulos comuns, eu trouxe a letra φ, gente. Eu me propus a trazer a letra φ para não repetir nenhuma dessas outras letras, que são as letras mais comuns, certo? Vou chamar de seno de φ aqui. E aí tem a força de atrito no sentido oposto. A gente tem o FAT no sentido oposto. E aí vamos lá, a gente tem que fazer por parte. Gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a parte da dilatação, certo? A gente começa pela dilatação. Na dilatação linear, a gente tem que saber o comprimento final, e aí é só usar aquela fórmula super conhecida, que o comprimento final, no caso LA, ele vai ser o comprimento inicial, parêntese, 1 mais alfa A vezes a variação da temperatura Δθ. Essa é a fórmula do comprimento final quando a gente tem dilatações. E aí o LB, a gente faz a mesma coisa, o L0, todas as duas começam com o mesmo comprimento, 1 mais alfa B, Δθ.
Mas a gente está interessado na diferença. Como a gente está interessado na diferença, a gente vai fazer LA menos LB. Quando a gente faz LA menos LB, a gente vê que o termo L0 vai embora, porque o L0, se você fizer o produto distributivo, ele vai acabar indo embora aqui. Então ele vai ficar simplesmente, eu posso colocar aqui o L0, porque ele vai aparecer nos dois termos. A gente vai tirar a diferença alfa A menos alfa B vezes delta teta. Pronto. Essa expressão que representa LA menos LB. Beleza? Aí pronto, isso aqui eu vou chamar de equação número 1, gente. Esse LA menos LB eu vou chamar de equação número 1. Aí a outra coisa que a gente precisa fazer também é trabalhar com a segunda lei de Newton, né? Aqui a segunda parte é trabalhar com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é para poder a gente saber como é que vai ser a aceleração daquele movimento, né? Com a segunda lei de Newton, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter a força resultante, é a massa, vezes a aceleração. Aqui eu não pus o vetor, mas a gente sabe que existe uma aceleração descendente, ele vai descer com uma certa aceleração assim. Então a gente vai fazer isso. Qual é a força resultante? Vai ser mzinho, g, seno de φ, menos o fat, força de atrito, é igual a massa, vezes a aceleração. Aí que a gente sabe bem que esse fat ele é um cálculo muito conhecido, né? Um cálculo clássico de planos inclinados. Ele é a componente do peso aqui. A normal é o componente do peso, m vezes a normal. E a normal toda vida é mg cosseno do ângulo, né? Essa aqui é uma parte que eu faço até rápido, porque eu sei que boa parte de vocês que caíram nesse vídeo já estão craques nisso aqui, né? Fica mi mg cosseno de φ. Aí aqui eu vou fazer isso, ó. Ele vai ficar mg seno de φ menos mi mg cosseno φ é igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu posso cortar todos os m's, eu corto m com m com n. Aí aqui vem uma parte que é sensacional, gente, dessa questão, que é utilizar o triângulo retângulo que apareceu ali, ó. Só pegar o sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, eu vou poder substituir todos os dois termos aqui, ó, tanto o seno quanto o cosseno, pegando o triângulo retângulo que se formou nessa figura. E aí aqui é uma parte que tem que ser feita com bastante cuidado para você não errar, beleza? Gente? Vai ficar G, e aí esse G ele vai se multiplicar com o seno. Esse seno de θ é o cateto oposto, que é o LA menos LB. Ele vai ficar essa expressãozinha no equação número 1, L0, alfa A menos alfa B, vezes delta θ. Esse aqui é o seno, dividido pela hipotenusa, que é o Dzinho. Aí aqui vai ficar menos mi vezes G, e o cosseno de φ, ele é o cateto adjacente L0, dividido pela hipotenusa, que é o Dzinho. E aí isso aqui vai ser igual ao Azinho. Aí aqui, gente, eu vou fazer uma espécie de uma malandragem que para poder a gente resolver rápido o restante dessa questão. Aqui eu vou fazer tipo um produto cruzado e depois eu vou multiplicar por 2 de um lado e do outro, gente. É muito incrível. Vou até deixar um espacinho aqui para poder escrever um 2, que é uma forma rápida da gente resolver essa questão. Esse aqui são os macetes que a gente vai pegando e agiliza nas questões. Ó. Esse aqui é menos, né? Já está ficando igual ali, menos mi vezes g vezes o L0. Isso aqui é igual a vezes o t. Ó. Aí eu estou deixando um espacinho dos dois lados para poder fazer algo sensacional, gente, que é multiplicar por 2 de um lado e do outro. Ó. Aí vocês vão entender, mas por que, professor, você está fazendo isso? Multiplicando por 2 de um lado e do outro. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, gente. Eu vou deixar isso aqui bem guardadinho, porque daqui a pouco eu vou voltar para cá. Vou chamar isso aqui de equação número 2. Aí eu vou fazer agora o quê? O Torricelli. Quando a gente faz a fórmula de Torricelli, eu vou poder voltar e utilizar essa expressão. A gente conclui essa questão usando o Torricelli, para poder saber a velocidade, porque o objetivo não é saber a velocidade, então a gente consegue descobrir. Pelo Torricelli a velocidade, no caso V2, né? Então vou chamar só de V mesmo, para não ficar com 2 duas vezes, né? Vou chamar de V ao quadrado, ela vai ser aquele V1 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes D. E aí esse D é o espaço que ele percorreu. Aí vocês entenderam por que eu fiz essa malandragem aqui, ó? É a equação número 2, ó. Eu vou simplesmente substituir a equação número 2 bem aqui.
né? A gente sabe que a velocidade inicial é zero, porque ele parte em repouso. E isso daqui eu vou substituir pela equação número 2. Assim a gente vai encontrar a nossa resposta, né? Vai ficar v ao quadrado é igual ali eu vou poder colocar aqui, assim, acho que está faltando alguma coisa ali naquela expressão, tá não? Não, tá não. Eu acredito que tá tudo certinho ali, né? Porque ali eu multipliquei por 2, aí esse 2 é na expressão inteira aqui, ó. É porque aqui eu não coloquei um colchete, ó. Esse 2 é na expressão inteira. Tá faltando colocar só um colchetezinho ali, né? Esse colchete aqui ele é fundamental para que a gente não erre, né? E aí esse 2 vai multiplicando a equação inteira que tinha uma subtração, né? Era isso que estava faltando ali, colocar só um colchete ali naquela expressão. Então ela vai ficar isso, vai ficar v ao quadrado igual a 2 colchete g L0 alfa A menos alfa B, que multiplica delta teta, menos mi vezes g vezes o L0. Aí a gente vê que o L0 é uma expressão que está em comum ali, né? É uma expressão que está em comum. Ela pode ser posta junto com o g pro lado de fora, né? E aí a gente vai chegar finalmente na resposta, né? A gente vai chegar finalmente na resposta, colocando esse g e esse L0 em evidência também, junto com o 2, ó. E aí a gente vai ficar com raiz quadrada de 2 vezes g vezes L0. E aí que eu vou abrir um colchete, ó. Aí vai ficar alfa A menos alfa B, que multiplica delta teta, menos mi. E aí fecha o colchete e fecha aqui essa raiz quadrada, né? Aí a gente vai ver qual dos itens que mostra exatamente isso. É a letra C, né? A letra C, se a gente observar direitinho, ele colocou como essa raiz sendo um meio, né? Um expoente, um meio. Mas é exatamente o que a gente tem aqui, ó. 2gl0, colchete, esse delta teta, alfa A menos alfa B menos o mi. Resposta é a letra C. Linda essa questão, né? Você vê que ela é bem completaça. Ela mistura dilatação com a partilha de Newton. E aí a gente conclui usando a fórmula do Torricelli, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho, todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!